Agora vamos falar sobre saúde. Toda quarta e sexta-feira aqui no Balanço Geral Manhã a gente recebe um médico ou médica especialista que faz parte do Hospital Decos. Então é hora do Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Hoje vamos trazer informações e esclarecimentos sobre a poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, que é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus. Ele pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e isso, a partir daí, é possível provocar ou não a paralisia. Nos casos graves em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico infectologista, o Dr. Manuel Gomes, que faz parte do time do Hospital Decos. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os nossos espectadores. A gente que agradece demais a sua presença aqui hoje, doutor, para falar sobre paralisia infantil. Lembrando que você pode interagir com a gente, mandar a sua pergunta pelo Zap do BG. Na mensagem você diz seu nome completo, bairro e cidade e escreve a sua pergunta, tá bom? Vamos às participações aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Tamires. Eu me chamo Edilma Alves e a minha pergunta consiste: como ocorre a transmissão do vírus da paralisia infantil? Então, Edilma, como foi falado antes, o poliovírus, né, a poliomielite, ela é causada por um vírus chamado poliovírus e ele é da família dos enterovírus, né? São vírus que acometem o trato digestivo. Então, assim, a gente tem a transmissão do vírus da poliomielite principalmente pela via fecal-oral. Como é que se dá a via fecal-oral? Né? O indivíduo contaminado, ele elimina o vírus pelas fezes, né? E aí não higieniza as mãos corretamente, e aí contamina superfícies, alimentos, tudo mais, que acabam sendo ingeridos por outras pessoas, ou a pessoa contamina as mãos com aqueles objetos, leva a mão à boca e aí adquire o vírus, né? Outra forma de transmissão é a transmissão oral, né? Através de gotículas, né? Pela tosse, pelo espirro, pela fala, pela saliva. É outra forma de contágio também da poliomielite. Usar talher, copo, esses objetos mal lavados também pode facilitar esse contágio? Sim, também é possível adquirir o vírus dessa forma, o indivíduo contaminado, que está eliminando esse vírus e faz uso desses utensílios que não são bem lavados, pode ser transmitido dessa forma também. O indivíduo pegar aquele copo, aquele talher, utilizar, né? Apesar de que a lavagem com água e sabão, ela é suficiente para eliminar esse vírus, né? Então, se esses objetos bem lavados, são bem higienizados, não teria esse problema. No caso de almoços, refeições fora, em restaurantes, é importante estar atento, então, à higiene, né, desses locais, Sim, né, doutor? Com certeza. Vamos a mais participações aqui. Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Eu sou Cláudia Valença e eu quero saber com que idade a criança está apta para tomar a vacina contra a poliomielite. Então, pelo Programa Nacional de Imunizações, a gente tem um esquema vacinal, hoje em dia, que ele é misto, né? A gente tem a vacina de vírus inativado, né, que é a VIP, que ela deve ser administrada a partir dos 2 meses de vida, né, com intervalos de 60 dias entre cada vacina. Então, aos 2 meses de vida, aos 4 meses de vida e aos 6 meses de vida. E depois vem as doses de reforço, que a gente faz com a polioral, né, a famosa Zé Gotinha, né, a Sabin, que é feita aos 15 meses e aos 4 anos de vida. Além das imunizações nos programas vacinais, né, que deve ser feito sempre o reforço com a polioral. Vamos a mais perguntas aqui, doutor. Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Claudine Carvalho e eu desejo saber, a paralisia infantil, com o tempo ela some? Então, Claudine, com relação à infecção, né, na poliomielite,
A gente tem a imensa maioria dos casos, mais de 90% dos casos não apresentam sintomas, né? Essa é a forma assintomática. A gente tem a forma abortiva, né, em que a pessoa tem sintomas leves, né, e para por aí. E a gente tem as formas mais complicadas, que pode cursar com meningite, meningite linfomonocitária, e por último as formas paralíticas, né? Então, assim, a partir do momento que o indivíduo adquire uma forma grave dessa, forma paralítica, o vírus ele vai agir nos neurônios motores do indivíduo, e essas lesões elas são permanentes. Uhum. Então, uma vez que a pessoa tem a paralisia, ela não tem como reverter o quadro, doutor? Não há tratamento e não há cura para a poliomielite. O vírus destrói esses neurônios motores mesmo, principalmente dos membros inferiores, mas pode acometer qualquer outro grupo muscular também. Uhum. E são esses neurônios que dão os comandos, né? Exatamente. Para que a gente tenha a nossa coordenação motora, os nossos movimentos. Vamos a mais participações aqui. Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Ana Cristina Simon e eu gostaria de saber o que é a síndrome pós-poliomielite. Então, a síndrome pós-poliomielite é justamente isso. Justamente quando a gente tem um indivíduo que ele é acometido, né, tem a fase aguda da doença, né, que ela pode transcorrer de duas formas, né, de uma forma progressiva, em que o indivíduo, né, adquire aqueles sintomas que são parecidos com sintomas gripais, muitas vezes cursando com sintomas gastrointestinais também, né, e aí a forma mais frustra da doença, que aí cessa por aí. E a gente tem a síndrome pós-poliomielite, que é justamente quando a gente tem esses quadros mais graves e a gente tem as sequelas permanentes da poliomielite. Entendi. Vamos a mais participações aqui no telão? Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Eu sou o Gideilton Lima e gostaria de saber qual é o tratamento para a paralisia infantil. Então, como falamos antes, não existe tratamento para a paralisia infantil, né? Uma vez que esse indivíduo é acometido e adquire essas formas mais graves, que, para nossa sorte, uma pequena porcentagem dessa população infectada que desenvolve, né, a forma paralítica da doença, cerca de 1% dos casos, 0,5% a 1% dos casos, não há mais volta, não há cura. Então, o que a gente tem é a vacinação, o que a gente tem é a prevenção, mas não existe tratamento específico para a poliomielite. Não existe tratamento específico, né? Então vamos dar as últimas orientações, doutor, para quem está em casa acompanhando o balanço geral, a importância então da vacinação, que é a melhor ferramenta então para prevenir a paralisia. Isso, exatamente. A gente está vivendo uma época, né, com a globalização, a gente está vivendo a sombra do retorno da poliomielite no mundo, né? A gente teve alguns casos, né, lá no estado de Nova York, Reino Unido, Israel, né? A gente sabe que a poliomielite ela não foi erradicada do mundo, né? Alguns países como o Afeganistão, o Paquistão continuam tendo a doença, e agora a gente está na sombra do retorno. A gente está com a cobertura vacinal reduzida, né? Desde 2016 que a gente não atinge a meta de 95% de vacinação. Esse ano tivemos campanha, a campanha não chegou a atingir nem 70% de cobertura. Então é muito importante que todos os pais vacinem os seus filhos menores de 5 anos. A vacina é segura, a polio vacinal ela é muito rara e com o esquema vacinal atual a gente consegue inibir, a gente consegue prevenir a polio vacinal. Então não tenha medo, não tenha receio, vacine seus filhos porque você está livrando eles de uma doença que pode levar à morte ou a sequelas permanentes e é totalmente prevenível. Vamos ressaltar a idade? A idade para vacinação? A idade para vacinação, reforçando, a vacina inativada, VIP, aos 2, 4 e 6 meses de idade, com reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade, e não deixar de levar seus filhos para todas as campanhas para poliomielite que a gente tem, pelo menos 2 vezes ao ano, a gente sempre tem campanha, né? Então não deixe de vaciná-los, isso é muito importante.
Dr. Manuel Gomes, infectologista, ele que faz parte do Hospital Decos. A gente quer agradecer a sua participação com a gente, trazer esse alerta aqui para a população. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado e muito bom dia a todos. Um excelente dia, doutor. Bom final de semana.